Bueno, hermanos, buenos días. Domingo 10 de mayo del año 2026. Eu quero falar sobre el antes e lo depois de la graça de Deus manifestada em nossas vidas. A graça de Deus, por suposto, se ha manifestado a todo el hombre, a toda a natureza, a toda a existência, a todo o que existe. A graça de Deus se ha manifestado, por suposto que sim. Pero quero falar da graça de Deus manifestada a nossas vidas. Lo que passou aí, lo que proporcionou em nossas vidas, não? Essa graça de Deus que se manifestou. Que ocorreu? O que deveria haver ocorrido? Quizá em tua vida não há ocorrido isso, lo que vou predicar hoje, todavia, pero é certo que tem que ocorrer, não? E hoje um dia de Santa Cena, um dia propício para falar destes temas, porque somos justificados pela graça de Deus, fomos realmente comprados, pagos, porque Deus inventou toda essa coisa de deuda, de pecado, de graça. Por que existe esse sistema de sacrifício? Por que Deus teve que mandar seu filho morrer na cruz por nós outros, não? E, bueno, a resposta está, por suposto, no pecado original. Deus poderia não ter inventado o pecado? Pastor, foi Deus que inventou o pecado? Não, Deus não inventou o pecado. Deus inventou, sim, o livre-arbítrio, a possibilidade que temos nós outros de tomarmos decisões, já que se não tivéssemos tal capacidade, seríamos o quê? Um robô, não? Nós outros estamos na época da inteligência artificial. Está calor já, hein? O pastor já sente calor. Vou queimar para os irmãos essa estufa que o pastor já sente calor. Estamos na época da inteligência artificial e sinto dizer que não existe inteligência artificial, não? Porque se nós outros buscamos a definição de inteligência, é a capacidade humana. A inteligência tem que ver com os humanos e não com um artífice artificial. A inteligência artificial nada mais que está programada, não, a tomar decisões segundo as informações que tem. Nós outros também, de certa maneira, sim, quando actuamos de uma maneira animal, e isso que se diferencia da inteligência humana da inteligência animal, essa capacidade instintual, ela é inteligência instintual, instinto de sobrevivência, não? Se empeça a prender fogo, que os teus vão ser? Vamos já agarrar o pastor UPA, 120 quilos, não? Na verdade tenho menos, tenho 112, creio. Estou degraçando, não? Vão se preocupar por mim? Por suposto que não, os teus vão se preocupar por os teus primeiro e no máximo por o erro de os teus, os que têm erro. Senão, quem puder sair correndo vai ser o primeiro a sair correndo, não? Porque isso é o instinto de sobrevivência, não quer dizer que um é bom e não é malo. Aí um que é um pouquinho melhor e que atuou com a inteligência e não com o instinto da inteligência do instinto de sobrevivência, sendo com a inteligência racional, ética, moral, vai dizer, não, eu posso ajudar alguém e me preocupo por se sair todos. Não posso sair eu solo e não me preocupar por el outro que quedou. Que pode passar com el outro que quedou? Morir, não? Isso nos diferencia dos animais. Os animais diferencia nem tanto, não, porque os animais dentro de todavia têm esse senso, né? Não, os animais principalmente que são presas, eles têm esse instinto de manada, não? Os que têm instinto de manada, eles estão para a preservação da vida e da espécie. Isso é algo biológico, científico, analisável. De encontrar isso que eu estou falando, não podemos ir porque é algo analisável e ético. Pero Deus nos ensina e nos dá a capacidade de algo muito mais grande, de transcender a esse limite animal e nos brinda a inteligência, a capacidade humana de transformar e de entender a realidade. O que é real realmente? Pero quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o morto não tem a capacidade de discernir acerca de seu estado, porque está morto. Não tem capacidade de tomar decisões, porque está morto. Por isso que nós outros antes
teníamos uma natureza animal, estávamos presos e mortos a nossos delitos e pecados. E só veíamos o quê? O que nossos olhos podem ver. O que nossos olhos podem ver? Nossos olhos, não? Podem ver. O que pode ver nossos olhos? Guerra, problema, destruição, desemprego, tudo se aumenta, economia mal, ou então se plata, tenho muita plata, tenho muitos bens. Isso é o que nossos olhos podem ver. Agora, se somos homens de solamente sensações, como diria os filósofos, não buscavam essa coisa de ter essa ideia e buscavam entender o mundo, e para algum filósofo o mundo era os primeiros filósofos, não? Todavia, já da escola antiga, Tales de Mileto, já em Grécia, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, eram sensações, não? Era tocar, era el água, o fogo, estavam todavia com símbolos muito arcaicos, arquetípicos, não? Por suposto, sem água, sem o fogo, nós outros não poderíamos subsistir. Nesse exato momento, mirar que tem aí o fogo aí, não? Nos calentando desse frio terrível. E na verdade, se eu não tivesse, nós outros não íamos já estar resfriados de estar um rato acá dentro, não? E a água, a qual toda hora nos hidratamos, tomando el matezito, que não comparte, Franco, não comparte com nadie o mate. E necessitamos de água, não? Pero quando nossos pensamentos ainda estão sensoriais e desarrojados solamente no campo de lo que tenho, de lo que possuo, de lo que sinto, somos seres humanos muito inferiores. Somos muito pobres, muito miseráveis. Isso quem disse foi o próprio Jesus, não? Se tu tesouro, onde está tesouro, está tu coração. E Pablo, falando por meio de Jesus, Jesus falando por meio de Pablo, ao revés, não? Jesus falando por meio de Pablo, dijo que se eu espero em Cristo solamente acá, em Montetingulo, em Argentina, nessa terra, nesse cosmos, nesse planeta que é um puntito tão... É incrível, não? O pequeno que é o planeta Terra, o grande e imenso que és para nós outros, que somos tão pequenos, pero tão pequeno que é o planeta Terra, só comparado ao Sol, não? Que a nossa estrela, só comparado ao Sol e o planeta Terra é um puntito. Depois vocês googleiem e veem a comparação de quantos planetas Terra cabe dentro do Sol. E nós outros temos esse ego e esse pensamento tão grande, desacerbado acerca de nós outros mesmos, e esperamos, e nos presos a sensações, esperamos que Deus ele haga tudo por nós outros acá na terra. E Pablo diz que somos os mais miseráveis, mais dignos de lástima, de pena. Nos dá pena que esperemos que Deus haga tudo por nós outros aqui, até porque nossa casa terrenal, se bem que é acá, o planeta Terra, mientras estamos visitando esse planeta, estamos de passo acá, que nosso passo acá é muito efímero comparado à eternidade, da qual vamos a viver, é nesse cielo que passa aqui, nossa mente está muito presa acá no oi. Nos olvidamos da glória de Deus, dessa graça maravilhosa que se ha manifestado a nossas vidas. E quero ler em Tito, Pablo hablando a Tito, no capítulo 3. Timoteu se vê que tinha seus problemas, não? Que Pablo dá umas advertências a ele muito principais. E pelo Tito, hablavam de ele que era um chavão, era muito parecido que com Juan, não? Do que hablavam de Juan, não, perdão, que hablavam de Santiago. Era um tipo muito correto, Tito. E tinha uma missão difícil também ele, não? Juntamente também com Timoteu, tiveram missões muito difíceis de habitar em uma região onde o cristianismo era muito difícil, já que se mesclou muito, o judaísmo era muito forte e os cristianos ao redor estavam cercados de um paganismo muito terrível, muito difícil.
Pero, hermanos, em Montechingolo também é assim, em Argentina, em qualquer lugar do mundo. Na verdade que é assim, porque quando estamos rodeados de cristianos, será que realmente são cristianos? Não? De verdade? Muitas delas vezes, creio que mais que nadie acá, estive muitas vezes rodeado de cristianos em missões supergalácticas, de reuniões supergalácticas de poder, de congressos, tanto em juntas missioneiras de missões e gente reunida, quanto depois com os pastores, e se destila e escorre, como diz o Salmo 133 de la barba de Arão, só que não é essa bendição e esse miel precioso de la bendição, essa ilustração desse azeite maravilhoso que barra de la barba de Arão, sino hipocrisia. Realmente as super reuniões são muito hipócritas. E cada um que passa para dar uma palavra que quer ser melhor que o outro e demonstrar que falou mais, que melhorou a ideia que o outro estava exponendo. E é algo realmente pitoresco, como Pinterest, não? Pitoresco. É algo ridículo. E no capítulo 3 de Tito, se bem que Pablo está falando de conduta humana relacionada ao problema que tinham, que era o Império Romano reinando, heresiano, a vida de seus co-cidadãos, e cobravam bastante impostos, não? Mais de 65% se estima que hoje seria mais ou menos isso que eles cobravam. Não tão diferentemente de hoje, não? De Argentina de hoje ou de Argentina de ayer. Estou um pouco diferenciado de Argentina de manhã. Que isso, pastor? Não tenho esperança. Hermano, se vocês têm esperança em político, bueno, agarrem seu político de estimação e lo bese e lo adore, não? Porque eu me quedo com Jesus. Pero se querem quedar com o político, querem com o político também. Ponga sua esperança em el hombre, nas coisas de acá de la terra. Isso é um problema de cada um. Pero vamos ao texto que interessa. Capítulo 3, versículo 3. Porque nós outros... Há-se uma afirmação, porque nós outros, respondendo algo de em cima, não? Nós outros também éramos em outro tempo. Como éramos em outro tempo? Insensatos, rebeldes, extraviados, escravos, não? De concupiscências. Será que vós sois escravo de concupiscência? Sabe o que é escravo de concupiscência? O que é concupiscência, primeiramente, não? Que palavra é essa, pastor? Todos nós outros, tu e eu, todavia, hoje, temos nossa droguita, não? Temos nossa droga. Nossa droga pode ser, né? Todos nós outros, né? Nossa droga pode ser o celular. Não consigo quedar sem o celular. Me dá abstinência, não quero tembrando, nervioso. Não consigo quedar o celular. Porque droga pensamos não em las, como é que é, químicas ou sintéticas ou, bueno, las clássicas, não? Cocaína, marihuana, paco. Cremos que droga é isso. Droga é isso também, por suposto. Todos nós outros estamos presos a alguma droguita, não? Pero tomar paracetamol sempre, case. E inclusive te hace mais mal do que outras drogas, não? Tomar paracetamol sempre, ibuprofeno, a gente não que só vive com paracetamol e ibuprofeno, não pode sentir uma dorzita, não? Que já, pum. Isso é a concupiscência, é aquilo que desejamos, querer e temos e desacerbamos. Concupiscência pode quedar sendo preso a séries, ver séries, películas, e estou preso aí à pantalla, não, o celular. Não estou dizendo que não se pode ter celular, que não se pode ter uma conta em Netflix, não, se não for pirata, você vai pagar, está tudo bem, não, tenha a conta. Pero, antes nós outros éramos escravos, eu não posso me ser um escravo del placer, um escravo desta situação. Por quê? Porque acá está falando de antes. Antes éramos assim, agora não somos assim.
podemos sair, passear, podemos divertir-nos. Eu não sou um pastor de la antigua. La tele é pecado, não, é pecado hasta quando os pastores puderam ter acesso à tele. Quando puderam ter acesso à tele, porque tiveram plata, e aí depois do acesso à tele tiveram plata sem fim, não, quedaram multimilionários, aí a hora já não é mais pecado. Não, nunca foi pecado ver a tele. O pecado está em amar ver a tele mais que comunicar-se com minha família, falar com Deus. Tampouco quero dizer que tenho que viver em oração no sentido literal, estar sentado, arrodilhado, orando. Pero tenho que viver em oração, caminhando, orando, pensando, charlando, não? Isso me passa muito, quando eu estou solo ou manejando, ou andando de bici, ou mesmo de coletivo, estou pensando aí, estou orando, aproveito esse momento para falar com Deus. Às vezes, quando venho a cair na igreja, buscar algo, eu digo, Senhor, perdoa aquele irmão que vive faltando na igreja. Senhor, manda fogo. Fogo para avivar, não, para avivar. Aviva o dom que há em ti. O pastor de passo já tira não? Aproveite para tirar Mano, oi, a Santa Cena, arreglamos toda, tomamos na Santa Cena. Então, se ele segue dizendo, não? Nós outros estávamos escravos de concupiscência e deleites diversos, vivendo em como viver? Em malícia e envidia, aborrecíveis e aborrecendo uns aos outros. Vós aborrece alguém? Vós se aborrece com todos? É difícil também quando nós outros nos ponemos essa condição, não? Tudo me molesta. Para, amigo, então você é tóxico, fulano é tóxico, tudo me molesta. O tóxico deve ser vós, não? Porque tudo te molesta, não? Salva já em casa aqui. Tudo te molesta, então uno tem que se rever. Que te está irritando tanto, não? Tá alta a tua glucosa? Que passou aí, não? Andar até o médico, fazer um check-up, não? Vai já ver todo um chequeio total, ver, porque realmente nossa irritabilidade pode provenir de uma disfunção biológica, quiçá, não? Nos está faltando hierro, vitamina D, isso nos põe muito para baixo, vitamina B, não? Nos falta a serotonina. Por quê? Bueno, e aí entra num campo ao qual eu não manejo, eu não quero que dar blano. Pero andar ao médico, pode ser. Pero se vós sois um cristiano, um crente, vamos seguir legendo esse texto. Então, ele diz que tudo isso passou quando? Quando éramos outro tempo, em outro tempo. Ele começa a falar o versículo 13, em outro tempo. Porque nós outros também éramos em outro tempo. E agora o versículo 4 tem um pero agora não. Pero quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, nos salvou, não por obras de justiça que nós outros hubiéramos feito. Logo, a salvação não é por obras. Vós não vai obrar nada para ser salvo. Pastor, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que... E aí é um problema, falar com os pentecostais, gosta dessas coisas, o bautista, você vai sumergir já, não? Bueno, não por obra que nós outros hubiéramos feito, sino por sua misericórdia. Del verbo miserere, de latim. Deus tuvo cordialidade em nossas misérias, porque andávamos como chanchos imundos, revolcando-nos em... Não, me gusta o chanchito. É um animal que não é feio. Me gusta mais ele assado, não? Na parrilla. Pero não é um animal feio. Para mim é um animal lindo e inclusive é inteligente, não? Um chanchito e queda... E eu me acordo quando vou em Las Grandes Review, esse chancho, é um chancho que de cá já vai o chancho. É grande, não? Tem quase 2 metros de chanchura. Tá re chancho. Pero o chavão está gris, ele é rosita, o color dele é meio rosita, não? Assim, desse color assim, mais ou menos. No caso, me saiu outra coisa, pelo menos. Ele é rosita,
pero ele queda gris. Por quê? Se revolca, ele gosta de quedar aí. Por mais que vá lo dute, lo limpe, lo cuide, não? Ele quer se tirar já no barro, e quer se revolcar, e quer ter essa crosta de sujidade nele, não? Quizá para que nós outros não queiramos pô-lo na parija. Pero nós outros, em outro tempo, estávamos assim, como chanchos imundos, que Deus queria nos limpar, queria nos cuidar, queria nos tratar, pero estávamos já tirados e revolcando-nos no pecado. Não quero dizer que hoje não pequemos, não estou falando dele não pecar, porque seria uma hipocrisia. Todos os teres, nós outros, ejos, todos pecamos, todos, não há nada acá que não peque, nós outros pecamos, somos pecadores. Pero, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, nos salvou, não por meio de obras nossas de justiça que hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia, por lavamento de la regeneração e por la renovação en el Espírito Santo, a qual derramou em nós outros abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, vinéssemos a ser heredeiros conforme a esperança de la vida eterna. E aí ele sigue justificando, palavra fiel é esta. Pero eu quero ler um pouco aqui um comentário, que é um comentarista que nós outros citamos bastante, inclusive na escola bíblica, não? Winnie Pai e Bill Harris, acerca desse texto, não? Desse amor de Deus que se há manifestado. Por isso, o título da predicação é Antes e Depois da Graça. Que te ha passado? A ser, a predicação hoje é para que nós outros caigamos na ficha, pensemos, o que estou sendo de minha vida? Realmente a graça de Deus se há manifestado em minha vida ou eu estou predicando para todos, para os teres, para mim, para todos. Até porque o pastor não tem, não, uma pelota de cristal para analisar o futuro, ver. O pastor não é burro, é pastor, não sou burro, não? Deus não me habla igual os pentecostais, que vem uma voz hesita e diz, fulano vai vir hoje na igreja, prepare-se. Não preparei para vós especificamente, preparei para vós, para mim, para todos nós outros, e não sei quem vai vir na igreja, não? Então, temos que nos dar conta, somos realmente cristianos quando tomamos a decisão de ir de encontro a Deus e não de ir hacia Deus, sino de encontro a Ele, culpando-lo por nossos erros, por as ações que nos ha passado, por tudo que está ao redor nosso, por as catástrofes de nossas vidas. Somos realmente crentes quando tomamos tais decisões? E essa mensagem eu estou desenvolvendo no decorrer da semana. O que passa é que vocês não veem os vídeos do pastor. Aí vídeo que tem 5 reproduções. Hoje acá é muito mais de 5, não? Então eu já sei que não vê. Ou às vezes entra rapidito e sai, não sei. Porque eu explico sobre esse tema. Eu explico sobre esses temas e tento aplicar em minha vida. Não sou perfeito, não. Pero quero entender isso e não quero que isso saia de minha vida. Porque quando peço a reclamar, e reclamo, eu reclamo de minha vida, eu reclamo de problemas, e eu explico a minha mulher, eu reclamo de algo que eu sei que pode cambiar, porque algo que está fora de mim, eu não reclamo, eu aceito, e espero em Deus que Deus vai ser algo. O que eu posso ser é, que vou comer a hora, eu posso decidir, não? Que harei o resto desse dia, eu já tenho planeado a ser algo, não? Então, se eu posso tomar decisões sobre minha vida, agora, eu posso aceitar também e conformar-me em ser uma pessoa medíocre, uma pessoa muito mediana, de la fé, e que daí estagnado, ou posso melhorar, posso expandir-me, superar as expectatividades. Isso tem que ver com a palavra, a diferença entre eficácia e eficiência. Eficiência
e eficácia. Conhece essas palavras? Não? O eficiente cumpre os propósitos por o qual foi designado. Essa botija é eficiente porque llena de líquido e já foi hecha para a água, e para a água já funciona muito bem. E com essa tapita, muito eficiente. Agora, não sei se é eficaz, se supera as expectativas de armazenamento de água, no mais. Armazena el água, que me gusta essa tapinha, para mim é muito eficaz, pero bueno. Pero devemos ser melhores, sermos melhores seres humanos. Por quê? Porque algo já passou em nossas vidas. Jesus já morreu por nós outros. Jesus nos demanda sempre esse câmbio contínuo, é nesse processo da vida que se nos vai dando, e processo ao qual nos enfermamos, nos desgostamos, processo ao qual há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. É que passa que nos olvidamos da Bíblia por completo e queremos que Deus, glória a Deus, irmãos, acá na minha igreja nadie se pode queixar e falar de um evangelho ao qual eu não predico. Eu predico o evangelho da verdade, que a voz te vai sentir dolor. Todos acá estão sentindo frio hoje. E se não está sentindo frio é porque a temperatura da igreja já está agradável, é por causa das estufas. Mas se abre essa porta e sai lá fora, vão sentir frio. Porque sentimos frio e sentimos calor. Porque isso é natural do ser humano. Como vocês vão passar por provas, por dificuldades. Porque todas as pessoas passam. E não somos melhores que nadie. Agora, como eu passo é que me vai levar a ser um ser humano melhor. Deus já disse um montão de coisa por nós hoje. Mira o que habla cá o texto, não? É lavamento, essa regeneração desse lavamento, que Deus já disse em nós outros. Esse lavamento que tem simbolicamente expressado por meio dele bautismo, pero não o bautismo solamente é um dibujo, não, uma figura, porque o lavamento verdadeiro foi o que? A sangue de Cristo derramada na cruz por nós outros. Hermanos, los pentecostales, digo pentecostal porque é o mesmo, pentecostal, antigo, o bautista também, nós outros, do cristiano antigo, não muito puritano, o que era menosprezar a sangue de Cristo? O que era para o cristiano? Era tudo pecado generalmente sexual, não? Comparado ao sexual, é vestimenta, é o estereotipo. Pero o tipo podia ser avaro, soberbo, arrogante, prepotente, enojão, não estou enojado com o diabo, dissimulava, não, porque é peleia, porque o diabo... Tá, não, o diabo não, sou vós que não poder suportar nada, não? Então, nós outros vamos figurando para poder dizer que somos de Deus, não? Isso assim a igreja de antes. Pero a verdade que despreciar a sangue de Cristo é quando eu não creio. Eu não creio em lo que já foi hecho por mim. Hermano, eu sou limpo. Eu sou livre. Eu sou justo. Aunque não hago obras de justiça sempre, pero eu sou justo porque estou justificado não por minha justiça própria, por obra que eu hice, que é justo isso que habla o texto, sino por la obra que Cristo já lo hizo. E quando eu não creio nisso, eu estou despreciando a sangue de Cristo. Quando eu não creio nas promessas de Deus, quando eu não vivo em acorde a tais promessas, só quero esperando que Deus manifeste seu poder aqui quero que Deus me arregle todos os problemas. Com esse critério, o pastor Antônio é um pobre, maldito e infeliz. Maldito de maldecido. Contrário de bendecido. E o pastor Antônio é igualito a Pablo. Igual a Pedro, a todos os apóstolos. Foram infelizes e maldecidos por Deus com esse critério de avaliação do evangelho de hoje, ao qual predica que todos têm que ser prósperos e todos têm que ter todos os recursos possíveis, mais abundantes. Não? E reclamamos da vida quando nós outros mesmos tomamos as malas decisões sobre nossas vidas. Nós outros tomamos ou não tomamos? Ou os teres são ressábios.
Não, eu estou estudando filosofia uma vez mais, das outras tantas que eu já estudei, em outras carreiras que hice. Pero estou sendo agora professorado de música, e aí tem filosofia, não? E a professora filosofando diz, não? E quem é sábio? E sabe, e quem tem a verdade posta? Porque já está ensinando a nós outros a desenvolver um pensamento crítico. Eu já sei que eu sim tenho lá posta e a resposta e a verdade, porque eu tenho Jesus. Quem tem a Jesus tem a verdade. Pero isso que não vai caber no cérebro do outro que não quer aceitar porque está bloqueado, porque não foi todavia lavado e purificado. Pero na pessoa que já foi lavada, purificada pela sangue de Cristo, que sou eu, vós, a regeneração. Regeneração vem de Gênesis. Não aquela vizinha, Gênesis, a Bíblia, não? Primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, porque está falando começo. Está falando um regênesis. É isso que é a palavra. Está falando que é um novo começo. É isso que Deus nos proporciona, um novo começo. Aquele Antônio porcaria, malo, viejo, morto em seus delitos e pecados, esse Antônio tinha que morrer. E um Antônio que nasce novo, és hermoso. Não só assim de afora, como o Jô, pero por adentro tem que ser novo. Regênesis, renasceu, recriado, foi criado em Deus. Para quê? Para boas obras, por isso vamos falar no final. Justificado por la graça. Acá vou fazer uma cita acá do comentarista, não? Já estamos em tempo de la regeneração, porque agora é quando os homens por el evangelho podem chegar a ser regenerados. Por suposto, somos regenerados por Cristo, pero observando o evangelho, porque o evangelho me dá princípios de conduta, de fé, de ética, ethos, de tétio, não? De proteção, de ética e moral. Que a moral está, a ética e moral é quase na mesma palavra, não? Difere um pouquinho. Pero é aquilo que eu aprendo em minha casa, que aí tem essa imagem do ethos, da ética, que é o melhor para a sobrevivência da vida. Porque nós outros não pensamos acá, eu me vou cortar o braço, ou me vou sentar numa sija llena de vidro, a não ser que vou ter louco. Aí já é outra história, nós outros te internamos, porque é PIB, não, os adolescentes cortam o braço, ou porque quer chamar atenção, ou porque realmente está louco, não? E aí já é outro problema, já é uma patologia. Eu estou falando do ser humano normal. Alguém cá, aí vidro na sija, você vai sentar? Não te vai sentar na sija, não? Cheia de vidro. A não ser que não veja, pero se você está vendo? Então, se nadie quer o mal a si mesmo acá. Pero às vezes nós outros nos olvidamos de que Deus já nos ha bendezido, já nos ha regenerado, já nos ha justificado. E não andamos segundo a essa bendição de Deus. Sigo acá legendo na cita, diz assim, la mente é renovada quando la persona se sujeta à la enseñanza inspirada, instruído por o Novo Testamento. O crente obedece ao Evangelho, assim chega a ser uma nova criatura. E cita cá Romanos 6 e 2 Coríntios 5, 17. O processo de renovação sigue sua marcha durante toda a vida de cristiano. Isso por suposto. O comentarista não vai falar muito diferente do que eu predico sempre. E já estou terminando, porque já estou me estendendo bastante. Somos justificados por sua graça, ou seja, Deus ele nos imputa o quê? Nos atribui sua graça, nos imputa uma salvação, e é isso que vamos a celebrar agora, em La Santa Cena, sendo memorial, uma vez mais, de toda essa obra que Cristo já hecho em nossas vidas. Só devemos submergir de sua graça, de seu amor, de seu favor, e experimentar viver, por suposto, em la vida, tendo problema, vamos a buscar sabedoria em la Bíblia, barra ensinanças bíblicas corretas e coerentes, não? Porque a Bíblia
Com a Bíblia, a gente cria as piores heresias e as piores ensinanças do mundo também, não? Mas eu estou falando de uma maneira correta e vamos entender e vamos a pôr por prática, entendendo que somos herdeiros. Esse é o resultado final. Somos herdeiros conforme a esperança da vida eterna, versículo 7. Esse é o resultado final. E o herdeiro, o que hace para ganhar a herência? Nada. A resposta é nada. Porque é graça, porque é favor, porque é regalo, porque é dom, porque é dádiva. Todas essas palavras são sinônimas que eu estou falando aqui. Dom, regalo, favor, dádiva. Não tenho que ser nada. Tenho só que me sumergir no rio, porque já sou salvo, já fui lavado. Então, qual o resultado do lavado? Boas obras, versículo 14 e termino. E já vamos passar para a Santa Cena. E aprendam também os nossos a ocupar-se em boas obras, para que os casos de necessidade, para que não sejam sem fruto. Ou seja, é na necessidade, quando o problema te aperta, porque o problema cá, o sapato aperta de todos acá. O problema ocorre em tua casa. E é nesse momento, vou dar fruto. Por quê? Porque antes já recebiste o que? Instrução, palavra, dádiva de Deus, bendição de Deus. E acá já paro. Concluímos o quê? Que devemos andar praticando boas obras. Porque para isso fomos chamados, para que nós outros não quedemos sem frutos, infrutíferos. Porque estamos em Deus e entendemos esse evangelho, hacemos boas obras. Vamos orar e passar por um momento de cena do Senhor. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, não queremos que saia de nossas vidas esse mensagem. Queremos aplicá-la em Ti, Senhor. Queremos que Tu nome seja glorificado. Queremos dar-te glória, graças e honor. Receba nossa adoração nessa manhã, Senhor.